Então, gente, nesse terceiro vídeo sobre integrais duplas, a gente vai ver algumas propriedades básicas da integral dupla e vai também terminar com o teorema que vai permitir a gente calcular integrais duplas usando o conhecimento de integral simples que a gente já tem, sem precisar trabalhar com a definição de integral dupla, como a gente fez no vídeo passado, né? Então, só para lembrar, a integral dupla para a gente é o volume da região embaixo do gráfico da função f. No nosso caso, a gente está trabalhando com o domínio sendo um retângulo a princípio, um retângulo, no caso, ABCD, quer dizer, AB é o comprimento em x e CD em y. E a gente vai começar com umas propriedades básicas que são parecidas com as propriedades da integral de uma variável e, no fundo, são todas consequências do fato da integral ser definida como o limite de um somatório. A primeira propriedade que a gente vai ver é a linearidade, que diz basicamente que se você tem duas funções integráveis no retângulo R e duas constantes C1 e C2, então, se f e g são integráveis, então a combinação linear de f e g, quer dizer, esse termo aqui, C1f mais C2g, também é integrável, e a integral de C1f mais C2g pode ser calculada como C1 vezes a integral de f mais C2 vezes a integral de g. Ou seja, a gente está dizendo que você pode separar a integral dupla. A integral da soma é a soma das integrais, e o produto por uma constante você pode tirar para fora da integral. Essa propriedade é imediata do formato da definição que a gente deu para a integral, porque a gente definiu a integral como um limite de um somatório. Então, se você tiver aqui no limite do somatório, se você tiver uma coisa desse tipo aqui, como somatório, você pode separar esse cara e pode tirar a constante para fora. E o limite também. O limite da soma é a soma dos limites. Uma vez que as duas são integráveis, você pode quebrar esse limite em duas partes. Então, isso é tudo consequência das propriedades de somatório e de limite. Não tem nada aqui de especial, tá? A segunda propriedade que vale a pena a gente ressaltar é a propriedade da monotonicidade, que diz basicamente que se uma função, uma vez que as funções são reais, a imagem delas está no conjunto dos reais, então você pode ordenar elas. Então, a monotonicidade diz que se uma função é maior do que a outra, em cima do retângulo R todo, então a integral de uma é maior do que a integral da outra. Basicamente, ele está te dizendo que se você tem dois gráficos, se você tem uma função que está aqui em cima e outra que está aqui embaixo, o volume embaixo do gráfico da primeira é maior do que o volume embaixo do gráfico da segunda, o que também é uma consequência natural, tá? De novo, é uma consequência das propriedades de limite e de somatório, uma vez que se a f é maior que a g, se você multiplicar f por ΔX, ΔY, que são positivos, isso é maior do que g, ΔX, ΔY, você pode passar o somatório, que não vai alterar, você pode passar o limite também. Então, é uma consequência também natural da maneira como a gente definiu a integral dupla. E a terceira propriedade que vale a pena ressaltar é a propriedade da aditividade. Essa daqui é um pouquinho mais interessante, porque ela diz basicamente que se você está integrando em cima de um retângulo R, se você quebrar esse retângulo R em retângulos menores e a função se mantém integrável em cima de cada um desses, então a integral no retângulo maior é a soma das integrais nos retângulos menores. Ele basicamente está dizendo que você pode quebrar o seu domínio de integração em partes menores. Aqui a gente está falando tudo de retângulos, porque a gente a princípio definiu para trabalhar nos retângulos, depois a gente vai passar para regiões mais gerais, mas basicamente ele está te dizendo que se você tem um domínio aqui, se você, por exemplo, parte o domínio ao meio e a função é integrável nas duas partes, você pode falar que a integral no retângulo inteiro é a integral nos dois retângulos somados. Ele está te dizendo que se você quebrar, você não vai alterar o volume da região. O volume da região vai permanecer a mesmo. Também, de novo, consequência das propriedades de somatório e das propriedades de limite. A gente não vai detalhar muito isso, são coisas um pouco básicas e bem intuitivas.
A gente vai partir para o resultado principal desse vídeo e talvez um dos principais da sessão inteira, que é o teorema que vai permitir a gente calcular as integrais usando o conhecimento que a gente tem de integrais simples. Esse teorema se chama Teorema de Fubini, o enunciado dele é esse aqui. Então, tá aqui o teorema de Fubini, que é o teorema principal da sessão. Ele diz que se você tem uma função contínua no retângulo R, e aqui coloquei um asterisco porque ela não precisa ser contínua, o teorema vale se ela puder ser quebrada em pequenas partes contínuas, né? Você pode fazer o teorema de Fubini em pedaços menores se sua região for maior, usando a propriedade que a gente viu anteriormente, que você pode quebrar o domínio de integração. Mas a gente vai fazer a demonstração como se ela fosse contínua no retângulo, porque o outro é consequência da propriedade. Então, se a função é contínua no retângulo, então a integral dupla pode ser calculada por integrais inteiradas. Quer dizer, você pode calcular a integral dupla na região R, no retângulo R, fazendo a integral em y primeiro, com y variando de C até D, e fazendo depois a integral disso em x, com x variando de A até B. Ou também pode ser o contrário, você pode integrar primeiro em x e depois integrar em y, né? Quando eu digo aqui integrar em y, por exemplo, eu estou querendo dizer, você vai integrar a função como se ela fosse uma função só de y e deixar o x como uma constante e depois integrar esse resultado em função de x. E aqui o mesmo raciocínio, você integra em x como se o y fosse constante e depois você integra em y. São raciocínios parecidos com o que a gente viu para derivada, né? Que quando a gente fazia a derivada parcial, a gente tratava o outro como constante. E o que eu estou dizendo aqui, com essa definição, é que para calcular a integral dupla, você pode calcular, na verdade, duas integrais simples, uma em x e uma em y. Então, esse teorema, a princípio, está definido num retângulo e para funções contínuas, como eu falei. A gente pode deixar a hipótese de contínua de lado se a gente pensar que a gente pode quebrar o domínio em pedaços contínuos. É uma coisa, quebrar o domínio em pedaços onde a função é contínua. E mais para frente a gente vai ver como fazer esse tipo de conta quando o domínio não é um retângulo. Tá? Então essa é a versão mais básica do teorema de Fubini. Então vou ter outras versões. A gente vai começar com esse que é o mais simples. Então o teorema de Fubini tem uma demonstração não muito simples, que a gente vai precisar do teorema do valor médio para integrais de uma variável. A gente precisa mostrar que essa primeira integral é igual à segunda e igual à terceira. A gente vai mostrar só uma parte, porque a outra vai ser análoga, tá? Então a gente vai fazer a demonstração da seguinte forma. A gente vai mostrar que integral de A até B da integral de C a D da função f é igual à integral dupla sobre o retângulo R. Então a gente vai mostrar só essa parte, a outra vai ser análoga, porque é só você fazer a mesma coisa em outra ordem. A gente vai começar desse lado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. Para cada x de AB, a gente vai definir a seguinte função. A gente vai definir uma função de uma variável, f maiúsculo, que é a integral de C até D de f de xy dy. Repara que essa integral que está aparecendo aqui é uma integral em y, então esse resultado que está aqui só depende de x, né? Ele não depende de y, porque é uma integral em y. Depois que você integrar de C até D, você não vai mais ter y na equação. Então essa expressão que aparece aqui, ela é uma função que depende só de x. Então, uma vez definida a função f dessa forma, esse domínio dela, ou melhor dizendo, o intervalo onde você está integrando, que é o intervalo de C até D, a gente sabe que a gente pode quebrar esse intervalo assim, em vários pedacinhos, onde o C é y0, o D é o yn, né? E a gente sabe das propriedades de integral que essa integral de C até D pode ser calculada como a soma das integrais nesses pequenos pedaços. Então, se você pega P, partição de CD,
com a seguinte cara, né? P é uma partição onde C é o y0, depois você tem o y1 e assim por diante, até o yn, uma partição de ordem n. A gente sabe que a função f, que está ali em cima, pode ser escrita como sendo somatório com k variando de 0 até n-1 da integral de yk até yk mais 1 de f de xy dy. Então, o que a gente fez aqui foi pegar essa função, que é uma integral de c até d, e escrever ela como uma soma de integrais com um intervalo particionado. A gente quebrou o CD em vários pedacinhos e escreveu a função como essa integral aqui. Agora, uma vez feito isso, em cada pedaço desses a gente pode aplicar o teorema do valor médio para integrais, tá? Só para fazer uma recordação rápida. O teorema do valor médio para integrais, ele diz o seguinte: de a até b da função f. Então, nesse caso, existe um c que está no intervalo AB, tal que a integral de a até b de f de x nada mais é do que f de c vezes b menos a. O teorema de existência, ele não te diz quem é esse c, mas ele diz que ele existe. Se você for olhar graficamente, o que ele está te dizendo é o seguinte: se você está olhando aqui de a até b, e aí você está olhando para a integral, que é essa área daqui, da região em vermelha, ele diz que existe um cara aqui no meio, tal que a área em vermelho é igual à área desse retângulo aqui. Total C aqui. Quer dizer, a parte que sobrou, que ficou sobrando do lado de cá, é compensada aqui. É basicamente essa a ideia do teorema do valor médio para integrais, e é ele que a gente vai usar aqui em cima. Então, usando essa ideia, e agora voltando para cá, então o teorema do valor médio para integrais aqui, ele diz que essas integrais aqui, todas elas, né, podem ser escritas como sendo f, o x está fixado, porque a gente está integrando só em y, então existe para cada intervalo desse que você está integrando, existe um ponto que está aqui, tal que a integral de f é o valor da função nesse ponto, vezes o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo é yk mais 1 menos yk. Isso aqui vale para todo k. Tá? Esse y maiúsculo que eu usei aqui, ele é um ponto do intervalo yk mais 1. Um ponto que eu não sei qual é, mas que eu sei que está nesse intervalo. Então, cada integral dessa pode ser escrita com esse formato. Como a função f é o somatório dessas integrais, posso pegar isso aqui e jogar aqui. Então, eu posso escrever f da seguinte forma: f de x é igual ao somatório com k variando de 0 até n-1 de f x yk(x), o valor da função num ponto em cada intervalo, vezes yk mais 1 menos yk. Essa é a função f, e uma vez que essa é a função f, eu posso integrar a função f, e por definição da integral de uma variável, eu sei que a integral de a até b de f de x dx nada mais é do que o limite, quando o n vai para infinito, do somatório, vou escrever em j aqui, de j de 0 até n-1, da função f calculada num ponto, sei lá, pj, xj mais 1 menos xj, né?
onde aqui eu estou fazendo uma partição do intervalo AB, né? Esse x0 é A, menor que x1, papapá, menor que xn, que é o B. Isso é uma partição do intervalo AB. Esse ponto PJ que está aqui é um ponto que pertence ao intervalo xj mais 1. Então, o que eu vou fazer agora é olhar o seguinte, cara. Eu quero provar que a integral inteirada é igual à integral dupla. Então, eu vou montar a definição da integral dupla. Lembra, a definição da integral dupla entrava... Só para lembrar, a definição que a gente deu para integral dupla, assim, era o limite, quando n vai para infinito, você tinha dois somatórios, um em x e um em y. Aqui entrava f de CJK, e aqui entrava o ΔX, ΔY. Essa era a definição, né? Onde esse CJK aqui pertencia a um retângulozinho dessa forma aqui. XJ mais 1, YJ mais 1. Então, essa era a definição que a gente tinha. Então, a gente vai tentar provar que esse cara, fazendo a definição, vai ser igual ao cara que a gente colocou lá no início. Então, a gente vai escolher o CJK como sendo... CJK vai ser o PJ YK de PJ. Lembra que aqui a gente disse que essa integral podia ser calculada com a função num ponto, onde esse YK pertencia ao intervalo YK mais 1, Y maiúsculo aqui. E integrando a função f, a integral da função f aparecia aqui a f maiúscula calculada no PJ, onde o PJ pertencia a um intervalo xj mais 1. Então a gente vai escolher como CJK o ponto onde que tem essa cara, onde o x é igual a PJ. Porque aí a gente vai ter um ponto que a coordenada x dele está no xj mais 1 e a coordenada y está no YK mais 1. Então, o CJK é o PJ, YK de PJ, e os retângulos RJK vão ser os produtos cartesianos do XJ mais 1, YK mais 1. Então, a gente escolheu aqui quem é o CJ e quem são os RJK que a gente vai usar, a partição que a gente vai usar. E agora a gente sabe o seguinte. A gente tem, então, daqui de cima que a gente calculou essa expressão. Isso aqui é o f de x, mas se a gente calcular o f maiúsculo no ponto PJ, trocando o x aqui para PJ, lembra, o PJ é um cara do intervalo xj mais 1, então a gente tem essa expressão. E aí, então, agora a gente pode fazer a conta final, né? A integral de A até B, da integral de C até D, de f de xy, dy, dx, quer dizer, integrando em x e integrando em y, isso é a mesma coisa do que a integral de A até B, da integral de C a D, de f de xy, dy,
dx. Agora, isso que está aqui no parêntese, aliás, no colchete, isso aqui é exatamente a função f de x, né? Então, essa integral de a até b da integral de c até d, ela nada mais é do que a integral de a até b da função f maiúscula. Agora, pela definição da integral de uma variável, essa aqui, né? A integral de f é essa expressão que está aqui. Então, essa integral dupla é a integral da f, que na verdade pode ser escrita com essa cara aqui. Só que essa f de pj que aparece aqui no meio tem essa expressão que está aqui. Então, a integral dupla é a integral da f maiúscula. A integral da f maiúscula é esse limite de somatório. Só que esse limite de somatório, substituindo o f de pj por essa coisa aqui, vai ter a seguinte cara. Tem aqui a soma em J. O f de pj é um somatório em K. Esse cara é um ΔY, esse cara é um Δx. E aí agora quando você olha para esse limite daqui, que tem um somatório duplo, ΔY, Δx e um f de CJK, esse limite é exatamente o limite que aparece na definição da integral dupla. Então, esse limite aqui nada mais é do que a integral dupla de f de xy r dA. Então, a gente mostrou então que a integral de a até b da integral de c até d é exatamente a integral dupla de f sobre o retângulo R. Para mostrar a integral na ordem ao contrário, o análogo, né? A gente teria que partir da ideia de que você começa com uma g de y, que é a integral de a até b de f de xy dx, e aí a gente faz a mesma construção, e fazendo a mesma construção a gente prova que a integral de c até d da integral de a até b de f de xy dx dy é igual à integral dupla sobre o retângulo R da função f. Então essa é uma demonstração bem técnica, não se espera que vocês compreendam totalmente e saibam mostrar isso e tudo mais, mas o resultado em si vai ser muito importante e a gente vai usar, e vocês vão ver que ele é bem prático de se usar. Tá? Se vocês quiserem pensar geometricamente, você pode pensar que essa demonstração é uma consequência do princípio de Cavalieri. Tá? Então, você pode pensar o seguinte: a ideia aqui é que se você tem um volume, você tem uma região desse tipo, você pode pensar no volume como a soma da área de todas essas fatias aqui. Então, por exemplo, se você tem uma coisa desse tipo, essa região em amarelo aqui, se você pensar nessa região plana, você sabe que a área dessa região ela é alguma coisa do tipo a área dessa região é uma coisa desse tipo, porque você está variando aqui, ó, aqui, só para ficar claro, né? Aqui é A, B, C e D, né? Se você olha para essa área em amarelo, a área é uma integral de A até B
O x está variando, o y está fixado. E o volume, você pode pensar no volume dessa região como sendo a soma de todas essas áreas. Então, o volume de W é somar todas essas áreas com o y variando de C até D. Você vai fatiando e vai somando cada fatia. Então, o volume nada mais é do que a integral de C até D da área de y dy. Como essa área é uma integral, então você fica com essa ideia aqui. Então, essa é uma maneira intuitiva de você pensar e dar uma interpretação geométrica para o teorema de Fubini. Você pode pensar que você fatiou, você está calculando cada área, que é uma integral, e você está somando todas essas áreas, então você está integrando a integral. Então você tem essa expressão aqui, tá? Essa é uma maneira de você interpretar, embora não seja formal, ela talvez mostre bem o que a gente quer fazer. E, bom, só para a gente finalizar esse vídeo, vamos fazer uma conta de um exemplo para mostrar como funciona e vocês verem como é bem mais fácil aplicar o teorema do que demonstrar. Então, o exemplo que a gente vai fazer é esse aqui. Calcular a integral sobre o retângulo R da função x² mais 2x mais 1 vezes cosseno y. O retângulo R é o retângulo com x variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a π sobre 2. Não tem a menor dúvida de que a gente pode integrar essa função. Ela é polinomial multiplicada por uma função trigonométrica. A gente pode usar o teorema de Fubini, né? Essa função é contínua em R. Então, pelo teorema de Fubini, a gente sabe que essa integral pode ser escrita como sendo a integral aqui de 0 a 1 de 0 a π sobre 2 da função f dy dx, ou também pode ser a integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 1 de f de xy dx dy. Então, você pode escolher se você vai calcular a integral primeiro em x ou primeiro em y. Uma vez que a gente está num retângulo e vale o teorema, você pode calcular na ordem que você quiser. É uma questão de prática, às vezes não faz diferença, às vezes escolher a ordem pode mudar tudo, tá? Eu vou fazer primeiro a integral em x aqui. Então, eu vou olhar para cá, para essa expressão. Mas nesse exemplo específico não vai alterar muita coisa. Então, isso é a integral de 0 a π sobre 2, da integral de 0 a 1, da função x² mais 2x mais 1 cosseno y, dx dy. Então, eu vou integrar em x, esse cosseno de y vai ficar parado, eu vou tratar como constante, e vou integrar esse polinômio em x, que é uma integral bem fácil. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, a integral de 2x é x ao quadrado, e a integral de 1 é x. Eu estou com essa expressão calculada com x variando de 0 até 1, tudo isso vezes o cosseno de y dy. Tenho que fazer essa substituição dos valores de x aqui dentro da integral, para depois eu vou integrar com relação a y. Então, eu vou fazer a conta, que é 1/3 mais 1, vezes o cosseno de y dy. Então, eu tenho aqui 7/3, posso botar para fora da integral. A integral de 0 a π sobre 2, do cosseno de y dy. E agora é uma integral simples normal em y, integral do cosseno, que a gente já sabe fazer. A integral do cosseno é seno. Então, isso aqui é 7/3 do seno de y, calculado de 0 a π sobre 2. Então, isso é a mesma coisa do que 7/3 de seno de π sobre 2, menos seno de 0. A gente sabe que o seno de 0 é 0. A gente sabe que o seno de 0 é 0.
e seno de π sobre 2 é 1, então essa integral vai dar 7/3. 7/3 é o volume embaixo do gráfico. Vocês podem dar uma olhada lá no GeoGebra, mas só dando uma olhada na figura, sem a construção, a gente, na verdade, a nossa função é essa que está aqui. Essa daqui é a função que eu coloquei. x² mais 2x mais 1 vezes cosseno y. O que a gente calculou, que é 7/3, é o volume da região embaixo desse gráfico aqui. Então, nos próximos vídeos, o que a gente vai ver é como trabalhar regiões mais gerais do que retângulos. Integrar em retângulos é muito simples. Claro, a função pode ser complicada, mas em geral as funções que a gente trabalha nesse curso não são funções difíceis de integrar. O mais difícil, o mais importante desse curso é conseguir trabalhar com domínios mais complicados. Então, quando a gente está trabalhando num retângulo, as contas não são relativamente simples. E nos próximos vídeos a gente vai ver como trabalhar em regiões mais gerais.